João e eu estamos casados há 12 anos. Para quem nos vê de fora, somos o casal perfeito, o exemplo ideal do que se espera de um casamento bem-sucedido, estabilidade, sorrisos em reuniões familiares, uma casa bonita e viagens ocasionais. Mas a fachada que mostramos ao mundo é apenas uma sombra da verdade. Com o passar dos anos, nossa relação foi se desgastando de um jeito que às vezes, sinto que não tem volta. Os primeiros anos com João foram maravilhosos. Estávamos cheios de paixão. Não conseguíamos manter as mãos longe um do outro. Cada encontro era intenso, carregado de desejo e amor, daquela conexão única que nos fazia sentir como se fossemos o único casal no mundo que havia encontrado o amor verdadeiro. Cada momento juntos parecia especial. Andávamos de mãos dadas por aí, compartilhávamos os mesmos sonhos, ríamos das mesmas coisas. Mesmo quando brigávamos, havia uma faísca que nos mantinha conectados. A reconciliação sempre vinha rápido e de algum jeito, essas brigas nos tornavam mais fortes. Mas as coisas começaram a mudar aos poucos. Não houve um momento exato em que tudo desmoronou, apenas uma erosão lenta do que tínhamos. A rotina do dia a dia nos engoliu, as responsabilidades do trabalho, os compromissos sociais e a pressão de atender às expectativas começaram a sufocar nossa relação. João foi ficando cada vez mais distante. No começo pensei que era o estresse do trabalho, o cansaço natural que todos sentimos depois de dias longos, mas logo percebi que algo mais profundo estava acontecendo. As noites que passávamos juntos foram diminuindo. Eu me lembro de esperar por ele na cama, ansiosa, desejando que ele me procurasse, que me abraçasse como fazia antes. Mas em vez disso, ele sempre chegava cansado, distraído, e quando eu tentava me aproximar, a resposta era quase sempre a mesma. Tô exausto, talvez amanhã, não tô afim. No início, tentei ser paciente, dar espaço a ele. Afinal, eu sabia que o trabalho dele era exigente e que nem sempre ele teria energia para mim. Mas com o tempo, essas desculpas viraram rotina, e a distância entre nós começou a parecer impossível de superar. Lembro de uma noite em particular que marcou o começo do meu desespero. Era nosso aniversário de casamento, uma data que sempre foi especial para nós. Nos arrumamos, escolhemos o restaurante que frequentávamos quando éramos namorados, mas a noite foi um desastre. Durante todo o jantar, João mal me olhou. A atenção dele estava no celular, nas notificações do trabalho, e ele mal respondia aos meus esforços para conversar. Me senti invisível, como se eu não existisse mais no mundo dele. Quando chegamos em casa, tentei falar com ele, disse como me sentia, como nosso relacionamento parecia estar desmoronando. Mas ele só deu um tapinha nas minhas costas e disse para não me preocupar, que estava tudo bem. Naquela noite chorei em silêncio, deitada ao lado dele, enquanto ele dormia profundamente, sem notar minha dor. Foi nesse vazio que Miguel entrou na minha vida de um jeito inesperado. Ele sempre foi amigo próximo do João, alguém que aparecia em casa com frequência. Eu via como parte do grupo de amigos, um cara gentil e divertido, mas nunca tinha olhado para ele de outra forma. Tudo mudou numa tarde, quando João precisou trabalhar até tarde e Miguel se ofereceu para me acompanhar a uma festa de amigos. Naquela noite a conversa entre mim e Miguel fluiu de um jeito que nunca tinha acontecido antes. Falamos de tudo, da vida, dos medos, das esperanças. Ele era atencioso, escutava cada palavra que eu dizia, e pela primeira vez em muito tempo, senti que alguém realmente me via, que alguém me entendia. No fim da noite, enquanto voltávamos para casa a pé, nossas mãos se tocaram por acidente, mas aquele gesto simples foi o bastante para despertar algo em mim. Senti uma faísca que não sentia há anos, uma emoção que achava que tinha perdido. A partir daquele momento, Miguel e eu começamos a passar mais tempo juntos. Sempre que ele vinha em casa para encontrar o João, havia uma tensão entre nós que tentávamos ignorar, mas que ficava cada vez mais forte. As conversas que antes eram banais se tornaram mais profundas, mais pessoais. Começamos a compartilhar segredos, pensamentos que eu nunca teria coragem de dizer em voz alta pro João. E com cada palavra, com cada olhar, a atração entre nós crescia. Lembro de uma tarde em especial, quando João precisou viajar a trabalho. Miguel veio em casa para deixar uns documentos que o João tinha pedido, mas quando o vi na porta, soube que algo ia acontecer. O clima entre nós estava carregado de uma energia que não dava para ignorar. Sentamos no sofá e começamos a conversar como sempre, mas dessa vez as palavras pareciam desnecessárias. Nossos olhares diziam tudo. Foi ele quem tomou a iniciativa,
quem quebrou a barreira que mantínhamos há tanto tempo. Ele se inclinou e me beijou. O beijo foi uma mistura de emoções, desejo, culpa, alívio. Por um instante, toda a dor, a solidão e a frustração que eu sentia há tanto tempo sumiram. Me deixei levar por aquele momento pela necessidade de me sentir desejada, de me sentir viva de novo. Mas, assim que acabou, a culpa me engoliu. Me afastei do Miguel horrorizada com o que tínhamos feito. Ele também parecia confuso, mas, antes que pudesse dizer qualquer coisa, pedi que ele fosse embora. Nos dias seguintes, a culpa me consumiu. Não acreditava no que tinha feito. Traí o João, o homem com quem dividi mais de uma década da minha vida. Mas ao mesmo tempo, não conseguia parar de pensar no Miguel, na forma como ele me fez sentir. A distância entre mim e João continuava crescendo, mas agora havia algo a mais entre nós, o peso da minha traição. Algumas semanas depois, João organizou uma viagem surpresa para nós. Estava claro que ele também sentia que algo estava errado na nossa relação, embora não soubesse exatamente o que. Ele planejou um fim de semana numa cabana isolada, longe do trabalho, dos amigos e das distrações. Queria que fosse um momento para nos reconectarmos, para nos reencontrarmos como casal. Aceitei ir, mesmo com a culpa pesando sobre mim. Durante a viagem, João fez de tudo para me reconquistar. Planejou jantares românticos, passeios pela floresta, e se esforçou para ser o homem atencioso que costumava ser. No começo eu me sentia distante, incapaz de aproveitar o momento, mas aos poucos, comecei a me deixar levar. Começamos a falar sobre nossas vidas, sobre o que estava errado no nosso relacionamento. Pela primeira vez em muito tempo, senti que João realmente me escutava, que ele se importava com o que eu tinha a dizer.